Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos encarnados, que eu também beijei, e aos desencarnados também. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, para que estejamos mais uma noite aqui, todos nós, nesta bela quarta-feira, quente, que aqui estamos buscando o amparo para nós, o amparo para aqueles que não vieram para cá, que estão em nossos lares, para o nosso trabalho, onde estivermos, nossa vida lá fora. Hoje aqui estamos para buscar este amparo. Lembrarmos que o amparo não se faz de forma externa, mas de forma interna. E quando se faz de forma interna, nós nos tornamos o quê? Luz no caminho de outras pessoas. E quando acontece isso, nós temos a possibilidade de ajudar muito mais pessoas. E é por isso que José de Malcoca nunca desistiu da gente, porque ele sabe de que todos nós temos essa capacidade, somos capacitados, como diz Jesus, todos vós sois deuses, pode tanto quanto eu e até mais. Então vamos aproveitar essa confiança que esses Espíritos têm em nós, deixarmos de lado todas as mazelas, as nossas negatividades, ainda as pretensões, orgulho, as vaidades, e vamos seguir aquele que foi o nosso verdadeiro mestre, que será para a eternidade, que é Jesus. Vamos fazer isso, pois o nosso caminho será abundante. Abundante em luz, abundante em amor, abundante em paz. Tá bom, gente? E hoje, quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmãzinha Maria do Carmo. Ela vai falar sobre um livro maravilhoso, de uma pessoa maravilhosa, Duas pessoas, não, tem um monte de gente maravilhosa lá. Se falar de gente maravilhosa, ela está cheia de gente. O livro é Há 2000 anos, tá bom, gente? Fica à vontade, Maria do Carmo. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos, neste momento, iniciar mais um trabalho sobre o livro Há 2000 anos, obra linda e maravilhosa do nosso querido irmão. E vamos buscando junto a Deus, aos amigos espirituais nesta noite, o auxílio necessário para que nós possamos estar falando desse livro de uma forma clara e concisa. O livro Há 2000 anos é o primeiro da coleção dos romances históricos de Emmanuel e Chico Xavier. Há 2000 anos ele trata do cristianismo primitivo da era cristã. Como atuava no meio político, social da Palestina. Depois vem uma sequência de livros, que é os 50 anos depois, que Emmanuel também vai falar de uma de suas existências, e isso mais ou menos ele vai relatar lá para o ano 131, na era cristã. Depois, a Cristo, Paulo Estevo. Paulo Estevo ele vai relatar também sobre o cristianismo, e ele vai trazer entre o ano 34 a 60 da era cristã, mas Jesus nessa época já havia também desencarnado, que são os Atos dos Apóstolos e depois Renúncia, que ele também ali vai estar com o Padre Damiano, que é um livro lindo, maravilhoso, muito sofrimento, muita dor, mais uma renúncia maravilhosa de Alcione, que faz um trabalho divino e maravilhoso, mas nós vamos, obviamente, ter a oportunidade de estar também trazendo esse livro, mas agora nós vamos ficar aqui há 2000 anos. Era o ano 31 da era cristã. A narrativa ela fala sobre vingança, orgulho, traição, perseguição. A história ela se passa na Roma Antiga. E aqui nós vamos também adentrar, porque obviamente que eu não vou ler a obra, é um livro que eu aconselho vocês pegarem, ler mesmo e estudarem, não ler somente. Estudar capítulo por capítulo. E nesse aqui, nós vamos falar também, ele retrata também a lei de causa e efeito. A nossa liberdade de escolha, ela é livre. A gente faz o que quer. Tudo aquilo que penso, tudo aquilo que desejo, que faço, ele determina uma consequência. Se eu faço bem, obviamente que nós vamos colher esses frutos.
né, da paz, da felicidade, da tranquilidade. E se obviamente, se eu faço mal também, eu vou estar colhendo os frutos, né? As consequências são dolorosas. E neste caso aqui, nessa obra, Emmanuel revela a história de uma de suas reencarnações, quando ele foi o orgulhoso senador romano chamado Públio Lentulus Cornélio. Públio, ele era casado com Lívia, pai de Flávia e do pequeno Márcio, que exercia no Senado funções legislativas judiciais. Com apenas 30 anos, ele já vivia esse intento, né, sendo um senador romano. Com apenas 30 anos, de acordo com os direitos que lhe competia como descendente de antiga família de senadores e cônsules da República. E o próprio, e ele já vem, não nessa existência como senador romano. Ele, antes de Cristo, ele também já tinha sido um senador, já vinha de famílias. E aqui eu faço uma pequena lembrança do Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, ele chegou no Brasil em 1549, e ele, nessa época, já estava como padre também, que é uma das reencarnações de Emmanuel, e ele nasce em Portugal. E em Portugal, o Padre Manuel da Nóbrega, ele também vai vir de uma família que atua na política e também na magistratura. Então você vê, né, já vem essas coisas assim, já vem acompanhando ele. Mas aqui eu queria até muito falar do Padre Manuel da Nóbrega, mas eu sei que como não iria dar tempo, né? Porque eu queria lembrar que no dia 15 de abril, agora, em 1864, o Kardec lançava a terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos relatar muito aqui, buscando os ensinamentos de Jesus. Nesta obra que nós vamos estar trabalhando ela aqui, nós vamos estar buscando muitos esses ensinamentos. Nós somos muito felizes, apesar das dores, dos padecimentos que nós buscamos com nossas mãos em outras vidas, né? Mas hoje nós temos esse consolo maravilhoso, né? A dor, ela vem, ela crava, mas Jesus nos disse: é preciso que o escândalo venha, ai daquele por quem o escândalo vier. Então, quando a gente deixa de vivenciar os ensinamentos, deixa de trabalhar os nossos sentimentos, a responsabilidade perante as leis divinas, aí nós colhemos muitas vezes os frutos da dor. Mas só que ele é tão misericordioso e bondoso, que ele coloca em nossas vidas pessoas maravilhosas, seja um pai, uma mãe, um amigo, e acima de tudo a doutrina espírita, que consola, que nos orienta e que nos chama à responsabilidade, nos mostra: você errou, olha a chance aqui de acertar novamente. E em razão da hanseníase, ou seja, lepra, né, que ataca a Flávia, que é sua filha, a família resolve então mudar-se para a Palestina, pois ele achava que o clima da região era mais favorável e poderia auxiliar na cura da pequena Flávia. O Flamínio, um de seus amigos, Flamínio vai dizer para ele: olha, vai para a Palestina, porque na Palestina o ar é maravilhoso e lá você vai encontrar a cura para a sua filha. Só que neste momento, ele pensando nisso, o Flamínio tem um de seus escravos, que naquela época já acreditava na reencarnação. E ele então vai falar para o próprio Públio: olha, a doença da sua filha, ela deve ter sido adquirida numa outra existência. Só que ele corre, vai para o amigo dele e pergunta para o amigo dele assim: você acredita na reencarnação? E eu acredito que eu estava conversando com o seu escravo, o seu servidor, e ele diz para mim
que a doença da minha filha pode. Aí o Flamínio vira e fala assim, não, isso tudo é bobeira. E eles acreditavam em quê? Em vários deuses. Ele falou, o negócio é o seguinte, você vai lá e faz um sacrifício que a sua filha vai curar. E qual que é o melhor sacrifício a Deus? O melhor sacrifício a Deus é nós trabalharmos os nossos sentimentos, perdoarmos a todos aqueles que nos ofenderem em outras existências nessa, e buscar junto aqueles aos quais também nós ofendemos, né? Nós procurarmos então, aqueles que nós ofendemos, buscar o perdão dele. O perdão, obviamente, ele não tem necessidade de eu chegar perto de fulano e falar, me perdoe pelo que eu te fiz. Não tem necessidade. Isso é no dia a dia. É nós pegarmos os nossos pensamentos e conversar com aquela pessoa, olha, você me perdoa, se eu em outras vidas, ou nessa te magoei, te fiz algum mal, que você possa me perdoar. Pai, perdoa-me também. Nós sabemos que Deus não perdoa, né, gente? Porque Deus, Ele sabe que nós somos simples e ignorantes, então Ele fala, olha, eu sei, meu filho, que né, você erra porque você é imaturo. E aqui, ele fala ao Flamengo, então vai para lá, né, faz algum sacrifício e pronto. Só que ele, realmente, ele vai para a Palestina, porque também estava escrito no livro da vida dele. Ele precisava, a gente fala, eu não vejo Jesus, mas ele deixou tudo aqui para nós. E nós precisamos de resgatar também Jesus em nossas vidas. Nós precisamos de resgatar Ele, porque Ele já deixou um compêndio maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, com todos os ensinamentos. Naquela época, Jesus, Ele falou para nós tudo isso. Mas nós éramos extremamente ignorantes, imaturos, ignorantes no sentido espiritual. Não entendíamos nada, e até pedimos para crucificar Ele, né? Mas Jesus hoje, depois de 18 séculos, ele vem através do Kardec e obviamente vários médiuns fazer esse trabalho maravilhoso, que é de nos esclarecer, de nos mostrar por que sofrendo. Quando ele disse, é preciso que perdoe o seu inimigo enquanto há tempo. O que ele está querendo dizer? Olha, faça isso enquanto você está na terra. Porque se desencarna, ora, meu amigo, se ele não tiver conhecimento espiritual, do outro lado, ele vai ser arrebatado por entidades que não gostam da gente, que não nos amam, porque também nós não somos, né, nenhum cordeirinho, né? Estamos só revestidos com eles, mas somos belas raposas. Então, neste caso, por exemplo, ele vai nos buscar gostosamente para destruirmos. Mas obviamente que hoje nós temos conhecimento, se eu pequei contra o meu irmão, se eu fiz mal, ora, vou trabalhar agora então, porque a minha imaturidade, né, me levou a cometer atos insanos. Mas hoje, o que eu vou fazer? Eu vou modificar tudo isso na minha vida. E aí vamos lá. Aí a partir dessa mudança, a vida de Publileitos e sua família vai se transformar. Vai se transformar completamente. E isto nós trazemos para os nossos dias atuais, né? Ele está contando da reencarnação. Nós também, cuidado com o que fazemos, porque nós podemos transformar a nossa vida, né, para um momento de muita paz, de muita luz, como nós também podemos transformar a nossa vida para um caos, né? Então hoje, graças ao bom Deus, nós temos já conhecimento. Então nós temos que fazer o que Jesus nos disse: orai e vigiai as suas atitudes. Para de vigiar a atitude do outro, porque o outro é o outro. Ele vai responder pelas atitudes dele, eu vou responder pelas minhas, né? E nesse momento, cujo desdobramentos, né, na sua maioria, trouxe muitas dores e lágrimas, mas também trouxe para ele oportunidade de mudanças benditas que ao final se solidificaram na estrada estreita e pedregosa do caminho que conduz ao bem. Nós sabemos, por exemplo, que a porta larga, ela é maravilhosa, porque ela me dá a liberdade de ir e vir, fazer o que eu quero.
Agora, a porta estreita, ela pede renúncia. Eu devo me renunciar em prol da felicidade do outro, né? Para que o outro seja feliz, eu me renuncio. Então, quando a gente trabalha os sentimentos da vaidade, do orgulho, né? Porque muitas vezes a gente é tão vaidoso que a gente diz assim, eu quero, né? Estou nem aí, né, com o outro. Eu não me preocupo com o outro. Eu quero para mim. Então, nesses momentos é a porta larga. Agora, a porta estreita, ela pede renúncia. Ela pede que nos amemos uns aos outros, que não façamos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem. E isso está no Evangelho, quando Jesus fala, olha, ame o seu inimigo, né? Procure transformar, ame o seu próximo como a si mesmo, não faça ao outro aquilo que você queira, né? Que não te faça, porque vai causar sofrimento, vai causar muita dor. Peraí, gente, deixa eu pegar aqui o celular, senão daqui a pouco começa a me ligar, né? Então, essa história, ela traz uma narrativa forte, impressionante dos fatos vividos por cada um dos personagens que nós vamos encontrar. Não vai dar tempo de falar de todos os personagens, né? E um destaque que nós vamos ter aqui é para a conversão de Lívia. Só que Lívia, ela já é um espírito evoluído. Lívia, ela acreditava ali em vários deuses, porque, né, era a época ali que as pessoas acreditavam, apesar de nós sabermos que Moisés já tinha vindo, Moisés já tinha relatado, né, que não existia vários deuses, né? E depois vem Jesus para poder também nos mostrar. Mas ainda as pessoas ainda continuavam acreditando que vários deuses, que sacrifícios são estes, que o melhor sacrifício eu ir lá, ser em qualquer templo, né, e colocar ali uma oferenda para que perdoe os meus pecados, para que me ajude em tal situação. A lei de causa e efeito, ela vai nos mostrar, fez, tem que pagar, né? Só que a misericórdia divina, ela é tão infinita, que quando nós começamos a trabalhar também, como nós modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso sofrimento, talvez se eu tivesse que perder um braço, eu vou perder um dedo, né? Se eu tivesse, por exemplo, reencarnar com um cego, surdo, mudo, paraplégico de toda sorte, às vezes eu ganho um corpo perfeito. Mas aí é que vai vir as expiações, as provas ao longo de minhas existências. Nós reclamamos muito, né? Às vezes quando a gente vem aquela coisa ali, né? Você vai lá, reclama, você fala. Mas nessa hora a gente tem que lembrar, isso aqui é pequeno diante da situação que eu causei no outro. Porque ninguém tem esse direito de prejudicar ninguém. Ninguém tem o direito de fazer nenhum mal, por mais poder que eu detenho, seja ele financeiro, seja ele um poder de estar como um senador, eu não tenho o direito de fazer mal a ninguém. Mas a gente não pode esquecer, nós somos pequenos, nós somos imaturos, por isso que nós erramos. Mas é uma bênção para a nossa vida. Por quê? Porque nós já estamos caminhando para quê? Nós estamos caminhando para lembrar que o erro de ontem, hoje nós estamos transformando ele em conhecimento e estamos buscando alavancar agora o nosso progresso espiritual. Mas só que a Lívia, gente, como eu estava falando, ela já era um espírito que já acompanhava Publio Lentulus como sua esposa, mas já era um espírito evoluído. Diferentemente dele, que intelectualmente ele era muito evoluído, mas moralmente não. E o encontro de Publio Lentulus com o mestre, isso daqui a gente traz para a nossa vida, porque todos os dias nós somos convidados a Jesus a renunciar a nós mesmos, a trabalhar os nossos sentimentos. É um amigo que vai chegar e vai nos falar. É uma palestra que nós vamos assistir aqui através da Maria do Carmo, através da Ata, através do Carlinhos, através
do Rafael e de tantos outros, né, tanto aqui como fora da nossa casa também, que nos traz tantos ensinamentos, e obviamente o Chico Xavier, o Kardec, trabalhos maravilhosos, Camille Flammarion. Nós vamos ver tantos outros que nos traz tantos ensinamentos maravilhosos, né? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que está elevado da moral ali, nos chamando à responsabilidade todos os dias. E ele vai ao encontro com o mestre, quando o senador vai às escondidas pedir para a cura da Flávia, da sua filhinha. E ele acabou nesse momento sendo advertido por Jesus, que nesse encontro turbulentos, ele faz pouco caso da observação feita pelo Cristo. Muitas vezes nós fazemos pouco caso. Quando nós abrimos uma leitura do Evangelho na nossa casa de manhã, né? Quando levantamos, vamos fazer uma prece e vamos pedir: Senhor, guia os meus passos. E abre uma leitura, seja do Evangelho ou de uma outra obra, e ali, se vocês se aperceberem, está tudo escrito ali, a espiritualidade, seja nosso anjo da guarda, nossos guias espirituais, nossos entes queridos, que nos guiam também na terra, que estão conosco, seja um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma esposa, um esposo, um irmão, um companheiro de outras existências, que está ali também, né, pedindo naquele momento assim: vamos abrir aquela lição para o fulano de tal, para que ele ouça. Por isso que quando lemos, a gente não pode só ler, tem que ler, entender e compreender. O que essa lição está pedindo para que eu faça nesse dia? E nesse momento, o Publilentos, ele não vai nem se importar porque Jesus falou para ele. E Jesus vai falar assim, que a reunião entre eles não deveria ser às escondidas, mas sim à luz clara do dia. Por quê? Porque o Publilentos, neste momento, tem uma conversa, né? O Publilentos, quando ele chega lá em Jerusalém, ele vai morar em Cafarnaum, e quando ele vai morar em Cafarnaum, ele chega e vai perguntar para Sulpício. Sulpício era um guarda, né, mandado para Pilatos para proteger o lar dele, para proteger eles, como soldados. E ele vai perguntar, vai falar assim: olha, Sulpício, eu estou ouvindo falar de Jesus, Jesus disse que anda por aqui, e esse mestre diz que cura muita gente, o que você acha? Ele falou assim: olha, muitos dos escravos vão às palestras deles, muitas curas se fazem, mas dizem que ele está querendo mudar tudo por aqui. E aí vamos fazer uma pequena lembrança de Jesus. Jesus disse o tempo todo: o meu reino não é deste mundo. Mas só que tem que o povo romano, os próprios sacerdotes da época, o que eles faziam? Eles diziam o seguinte: esse homem quer mudar, esse homem quer ser o governador da Judéia. E Jesus disse: eu não vim para isso, eu vim do senador, do poderoso. E a Ana, ela estava como escrava. Quando chegaram em Jerusalém, ela foi trabalhar na casa dele. Eu estou esquecendo o nome do outro espírito aqui, mas acho que era Cornélia. Ela foi trabalhar também, uma outra escrava. Então nós temos que tomar muito cuidado para mudar as nossas atitudes, porque ao mesmo tempo que eu tenho um espírito superior que adentra o meu lar, adentra a minha empresa, na minha vida, para me auxiliar, para me ajudar, nós temos que tomar cuidado com os espíritos infelizes que também adentram o nosso lar, adentram a nossa vida. E isso aconteceu quando você tem uma Ana, um espírito altamente evoluído, que estava ali como escrava na casa dos Públios. O que ocorre neste momento? Ela vai falar de Jesus para Lívia. E Lívia não teve muito problema, porque no campo da moral, no campo espiritual, já era um espírito evoluído. E quando ela ouve falar de Jesus, ela começa a se interessar então em querer ir, né, conhecer esse mestre nazareno e achar que ele poderia curar a sua filha. Só que o esposo não permitiu. Olha, você, esposa de um senador romano, quantas vezes nós falamos isso, né? A minha mesa não pode sentar uma pessoa se ela for pobre. Eu não posso abraçar uma família que vem até mim
porque ela recebe uma cesta na instituição, porque ela é pobre materialmente. E é assim que muitas vezes nós pensamos. Não, nós não podemos deixar qualquer um entrar na nossa casa. Olha bem, entra a Ana, o espírito evoluído, mas entra uma outra também que vai viver o processo de traição. Aonde, neste momento, o Cristo, elas vão relatar então, e a Flávia está ouvindo a conversa de Ana e de Lívia. Quando o Públio Lentulus entra no quarto, ele vai ver a sua filhinha muito mal já, porque ela, hoje nós chamamos de rancianice, na época era lepra, né, conhecida lepra, vai ver ela muito ruim. E naquele momento, quando ele a encontra, ele vai falar assim: filha, peça para mim, o que você pedir para mim, eu te atendo. Aí naquele momento ela diz assim: eu quero ver Jesus de Nazaré. Eu quero que o Senhor me leve até ele. E ele sai então naquele momento, encontra com a Ana e a Lívia, se sente muito emocionado e fala para a Lívia: eu vou procurar esse Jesus. Eu vou ver se realmente ele vai fazer essa cura para a nossa filha. E ele, então, ele vai, por isso que Jesus fala para ele assim: a reunião entre nós deveria ser, não deveria ser as escondidas, mas deveria ser às claras. Só que Públio Lentulus, ele jamais iria permitir que maculasse a reputação dele como senador romano. Então jamais ele permitiria. E ele se vestiu então de escravo e vai encontrar com Jesus. Mas ele vai encontrar à noite. Só que ele entra numa confusão muito grande, porque quando ele vai se aproximando, ele encosta e Jesus vem aos pouquinhos se aproximando dele. E aonde ele fala isso? Não deveria ser as escondidas, deveria ser as claras, né? Mas ele, o medo, né? O orgulho, a vaidade o levou a tomar essa decisão. E naquele momento, o que estava acontecendo com ele? Estava acontecendo o chamado de Jesus, para que da mesma maneira que Lívia, ele também deixasse de lado o orgulho e as velhas tradições das conquistas romanas. E hoje nós podemos assim, que nós também deixemos as nossas vaidades de lado, deixemos o nosso orgulho de lado e procuremos seguir o Cristo Jesus. Vamos a cada manhã lembrar de tudo que Ele nos disse e lembrar constantemente. Quando você está lá no trabalho, tem hora, né, que chega alguém assim e você fala: poxa vida, eu deveria agora responder Paulo. Não, não vamos responder. E nem vamos viver o orgulho perante os nossos colegas de trabalho, perante as nossas famílias, né, o nosso lar, né, respeitando a esposa, o esposo, os filhos, o vizinho, os parentes, os amigos. E nunca nos queremos postar diante dessas pessoas dessa forma orgulhosa e achando que nós somos melhores. Pois nós não somos melhores. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos vivendo nessa existência, talvez, uma situação diferente que eu vou viver da Carla. A Carla está vivendo uma outra situação que eu não tenho. E assim sucessivamente. Mas são momentos, porque o que é 2000 anos, como ele mesmo fala, perante a eternidade. E a gente pode dizer o que é 100 anos de vida perante a eternidade, né? Daqui a pouco está todos nós já do outro lado da vida, né? Todos nos abraçando fraternalmente, trabalho aqui, nos preparando para, olha, eu preciso voltar à terra novamente, né? Eu não quero voltar, mas eu tenho que voltar e vamos voltar de novo. E agora, Jesus, o que será de mim? O que é que eu tenho lá na terra que fazer? Aí agora a nossa consciência vai nos cobrar a responsabilidade do nosso passado delitoso. Só que Deus, mais uma vez, a misericórdia divina adentra. Por quê? Porque ela fala assim: olha, filho, né, sempre vai vir aquele anjo da guarda e fala assim: você não tem condições de reparar esse mal do passado, né? Na contabilidade da providência divina, ele fala assim: eu vou parcelar para você. Né? Seja, aquilo que eu falei, tinha que vencer os 2 braços? Ah, vai, né? Sem um, ou
conforme for, o trabalho que você fez aqui no mundo espiritual, conta para você. Então você vai perder o dedinho, né? Olha, mas eu queria eu queria ser rico. Olha, mas você não pode ser rico, porque se você for rico, talvez você não vai ter condições, porque a riqueza, ela é uma expiação, ela não é nem prova. Ela é uma expiação para o nosso espírito, para vencer o orgulho. E aí, neste caso aqui, por isso que ele fala as velhas tradições das conquistas romanas, no caso dele, para acompanhá-lo no caminho da redenção. Isso aqui era o ano 31 que estava acontecendo. Então, entre as opções que lhe foram apresentadas naquele momento, de servir a Deus ou a Mamon, ele preferiu continuar servindo o mundo, né? E isso nós temos que trazer para nós também. O que nós queremos? Servir a Deus ou servir a Mamon? Ou servir a terra? Ainda deixar-nos levar aqui? Ou eu vou me renunciar para que eu, né, possa servir a Deus, que vou ser feliz do mesmo jeito e vou chegar no mundo espiritual numa condição totalmente diferente que a gente chegou em outras reencarnações. E conquistar muito mais oportunidade de vir em outras vidas, sabe com quê? Com conhecimento. Porque o conhecimento, ele ajuda, intelectual, mas o conhecimento moral. A moral, ela, sabe, impregnada no íntimo do nosso ser, nos traz muito mais paz, muita felicidade, e a gente vai ser diferente. A gente, quando olha para o Chico Xavier, né, a resignação dele diante das dificuldades, e ele não deixou de fazer o trabalho. E ele foi tentado o tempo todo, porque era procurado pelos poderosos, né, dando tudo de bom e do melhor. E ele dizendo, nunca ele deixou que isso modificasse o jeito de ser e nem desistisse do grande trabalho. Quantas vezes o Chico vai nos narrar que numa noite de Natal, ele sozinho, numa solidão, naquela cidade que estava naquela noite fria, a família dele não estava ali junto com ele, ele sozinho. E ele, naquele momento, Emmanuel aparece e chama ele para conhecer uma família que estava vivendo os últimos momentos do resgate na terra, numa situação muito difícil. E naquele momento ele sai dali e vai servir, sem muito dinheiro, faltando até alimento dentro de casa, mas ele volta, pega um pouquinho que tem, faz uma sopa e vai levar para essas famílias. Isso se chama paz, isso se chama felicidade e renúncia. E Lívia, nessa época, que era já o ano 32, ela estava grávida. E ela vai descrever para Calpurnia, uma grande amiga, um outro espírito também grandioso, ela vai descrever que o esposo dela, ele era um homem muito bom, de coração generoso, idealista, mas vaidoso demasiadamente. Ela fala, ele é muito bom, mas essa vaidade às vezes impede ele de ser feliz, de ter paz, né? E antes deles embarcarem para a Palestina, que eu acho que não vai dar tempo de nós terminar nossa palestra, né? Eu falo pouco, né? Antes de embarcar para a Palestina, o Flamínio, que é um amigo dele, adverte. Vai falar para ele assim, ó, você tomou muito cuidado contra a inveja e o desrespeito que os súditos têm contra nós. E olha, quando se acontecer qualquer, na hipótese de você sofrer qualquer ataque público, você não deve hesitar em castigar para a garantia de sua família. E Públio, então, ele ficou muito preocupado, né? Porque tanto ele quanto a esposa foram advertidos, porque naquela época, aquele povo romano, eles tinham uma libertinagem muito grande. A preocupação deles era com o poder, né? A vaidade, a ganância, a traição, a perseguição, quero tirar você daqui, então eu ponho este aqui, e era assim que eles faziam. Então o Públio ficou muito preocupado como seria a vida dele com a família, né, na Palestina, e também o novo círculo
social em que a família então desembarca na Palestina e eles eram esperados pelo Sulpício, que era um guarda general lá, né, para conduzir eles até Jerusalém, que representava a figura de quem? De Pôncio Pilatos. E tinha como missão então proteger ele na viagem rumo a Jerusalém. Já perto do destino, alguém atira uma pedra e essa pedra vai direto no rosto da Lívia. Quando essa pedra joga, era um rapaz por nome Saul, 18 anos de idade, um judeu que ali tendo muito ódio, né, porque aquele povo ele tinha muito ódio. Por quê? Porque Roma vai para a Palestina, mas vai fazer o que com eles? Vai escravizá-los, né? Ali eles perdem tudo, eles não têm direito a nada, trabalham, comem, mas não têm direito a nada, então escraviza. Tanto é que nós vamos ver o que Judas faz com Jesus, porque Judas acreditava que Jesus, com todo o poderio dele, com todo o poder que ele tinha, ele poderia tirar eles, se tornar governador da Galileia e tirar eles daquela escravidão. E assim pensava o povo judeu. E neste momento então, o Sulpício corre atrás e o rapaz já estava meio receoso, grosso, vai me pegar. E neste momento, ele pega, traz Saul até o Publilentos, e Publilentos naquele momento, neste momento, ela vai se transformar. Por quê, gente? Porque as nossas atitudes devem sempre, diante de qualquer situação que nós, não esqueça isso, elevar o nosso pensamento a Deus e orar. Orar pedindo a Ele as forças necessárias, que diante de certas atitudes, quais as que devemos tomar? O que devemos fazer? E qual que é a melhor? A atitude melhor sempre é a do bem. Se alguém nos fez mal, perdoemos. Se alguém nos julgou, vamos orar por nós e vamos orar por ele também, para que ele possa voltar atrás, entender e compreender que eu não fiz aquilo, que eu não sou aquilo, né? E isso foi Jesus. Orar e vigiar as suas atitudes. Não vigie a atitude do outro, vigie as suas, né? E neste momento, Públio, ele vai recordar do seu amigo Flamínio, lembra? Quando o Flamínio disse assim, ó, se você chegar lá, tomem cuidado com o povo, porque eles podem te atacar. E se atacar, você não tenha medo. A lei está ali para te proteger. E mostrando neste momento uma autoridade, né, ele disse que o jovem então fosse chicoteado. Chicoteou, bateu. E naquele momento a Lívia, ela já é um espírito altamente evoluído, ela vai se comover com aquela situação, com aquela barbárie, e pede a ele que pare com aquela, né, de bater no jovem. E ele, muito obediente, porque Lívia era a alma gêmea dele. Lívia não era essa reencarnação que ele estava junto com ela. Lívia já vinha de outras reencarnações junto com ele, auxiliando, ajudando ele, para que naqueles momentos em que ele pudesse estar, né, vivendo esses momentos de prova e expiação, que nessa reencarnação era para ele, e ele falha, ela vem também para auxiliar. E naquele momento, e a gente vai lembrar que nós sabemos que o progresso moral, ele é uma consequência do progresso intelectual. Por quê? Porque primeiro o homem, ele deve conhecer e distinguir o bem e o mal, que vai orientar o seu livre-arbítrio. E neste momento, o Emmanuel, que hoje como Públio Lentos, ele era um espírito que intelectualmente era de uma inteligência, até porque antes de Cristo, ele já tinha vivido como um senador romano
E olha a providência divina atuando na vida dele. Porque naquele momento, ele, lá em Roma, ele numa noite tem um sonho. E neste sonho, ele é levado para uma outra vida, onde mostra ele como Públio Lentio Sura, aonde ele é um senador também, e aonde ele faz muita maldade. A maldade dele é tão grande que ele aplica a lei tirando os olhos das pessoas, matando as pessoas. Essa era a lei que ele fazia como Públio Lentio Sura. Isso antes de Cristo, antes da era cristã. E ele, nesse sonho, é levado para mostrar a ele que ele estava nessa reencarnação para melhorar, para crescer, para evoluir. Voltava novamente na condição de um senador, de um magistrado, mas só que agora ele deveria fazer diferente do que ele fez. E ele, no entanto, ele modifica, não se modifica. E nesta época lá, Lívia já estava com ele, e quando ele foi morto, né, também, ele foi levado, mataram ele também, ele fala assim: eu fui para uma espécie de umbral, de muito sofrimento, sofri muito. E naquele momento um juiz, junto com Lívia, me buscaram para dizer-me que eu teria uma nova oportunidade de uma reencarnação e que eu deveria aproveitá-la para modificar as minhas atitudes. Porque no campo intelectual, poxa vida, já vivendo, né, na magistratura, ainda lá naquela época, né, e ainda, você imaginou, no ano, parece que 160, alguma coisa assim, antes de Cristo, antes da era cristã, alguma coisa assim mais ou menos. E ele, você imagina, a inteligência que esse homem já tinha. E aí, ele não aproveita, e o conhecimento, ele aumenta sempre a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Porque as duas asas, como disse o Emmanuel, as duas asas têm que estar juntas, que é a da sabedoria e do amor. Mas o amor era zero, ele jamais estaria ali fazendo. E naquele momento ele vai lembrar de um amigo dele, que falou: olha, aplica a lei com todas as forças, porque você é poderoso. E alguns homens, eles farão o mal de forma elaborada usando o seu avanço intelectual. E foi o que ele fez. Alimentando o seu orgulho e egoísmo, principais entraves do avanço do progresso moral. Então, Públio Lentio, que não vai dar mais tempo de continuar, mas eu vou continuar numa próxima oportunidade, que o Rafael não vai me deixar continuar mais. Aqui a gente vai lembrar só uma pequena coisa. Na hora que ele vai aplicar a lei, ele vai dizer assim: ele vai ordenar que aquele rapaz fosse levar as galeras. O que eram as galeras? As galeras eram ou a morte ou a escravidão para sempre. E aquele rapaz, naquele momento, ele é tomado de um ódio, de um desejo de vingança tão grande, que ele promete se vingar. E ele vai vingar. Então, por isso que a gente tem que modificar. Nós temos que nos modificar. Por quê? Porque nós também não somos diferentes de Emmanuel. Nós temos muitos inimigos em outras vidas. Porque quantas reencarnações já temos? 1000 reencarnação? Quantas vezes nos levamos pela vaidade, pelo orgulho? E ainda somos, né? Então você vê, essas entidades vêm. E não é uma, não é duas. E elas se juntam, porque se o Carlinhos não gosta de mim, vou usar como exemplo. Se ele não gosta de mim, eu não gosto dele, o que ocorre? Ocorre o seguinte, que as entidades que não gostam do Carlinhos, que não gostam de mim, elas se unem para nos destruir. Por isso que há muito sofrimento na Terra. Por isso que há muito sofrimento. Agora, a partir do momento que eu modifico os meus atos, as minhas atitudes, essas entidades, o que elas fazem? Elas cansam também. Ela fala: poxa vida, não estou encontrando jeito de atuar na vida do Carlos nem do Carlinhos, né? Eu não consigo. Então, o que elas fazem? Elas mudam também. Porque também nós vamos cansar elas. Nós vamos deixá-las cansadas que
nós vamos trazer elas para quê? Para serem nossos amigos, né? E neste momento, então, Saul, que já vinha de outras reencarnações com uma carga de débitos muito grande, ele também vai constituir nessa reencarnação débitos muito grandes para ele. Porque nós não temos direito de odiar ninguém. Nós não temos o direito de fazer mal a ninguém. O perdão, ele tem que ser a resposta todo dia em nossa vida. Perdoar para que sejamos perdoados. Perdoar para que sejamos felizes. Iluminar os nossos caminhos. Florescer os nossos caminhos. E aqui, eu vou deixar para contar essa história, mas eu peço que vocês leiam o livro, porque aqui agora vem o André de Gioras, que é o pai do Saul, que vem interceder pelo filho. Mas o orgulho dele é tão grande que não vai acontecer o perdão dele. Só que, olha o que a gente faz muitas vezes. Quando alguém nos busca para pedir perdão, ou para falar assim, poxa vida, vamos conversar? Eu fiz isso, eu fiz isso errado, vamos conversar aqui? Muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós fazemos assim, não quero saber não, Deus que te perdoa, não sou eu que vou te perdoar, não tem que te perdoar não. Temos sim, Deus tem que perdoar ninguém não. Deus em momento algum, ele fica triste, poxa vida, fulano de tal está ali fazendo mal, né? Mas ele vai crescer, vai chegar uma hora que ele sabe que nós vamos crescer. Então, neste momento, ele vira e fala assim depois, poxa vida, né? Bem, ele pensa isso. Eu sou pai também, meu Deus. Por que eu não deixo esse rapaz sair? Só que depois ele ficou pensativo, depois que o André foi embora, ele chama novamente os guardas e fala, solta ele. Só que quando, traz o Saul para mim, que eu vou soltar, eu vou dar um indulto para ele. Só que quando ele faz, já é tarde. Por quê? Porque os próprios guardas venderam ele para outros escravocatas, que levou ele para longe, que levou para Roma. E neste momento, Gioras promete vingança eterna. Ele fala para ele, me vingarei eternamente de você. E aí vai acontecer o rapto de seu filho Marcos, que nós vamos parar por aqui de verdade. O rapto do seu filho Marcos, que traz muito sofrimento. E associado a isso vem a traição de sua cunhada, de sua tia, que era esposo do tio do Públio, que vem fazer ali uma fofoca, vem imputar responsabilidade à Lívia, que ela está traindo o marido dela com Pilatos. E Pilatos, como era um homem mulherengo, Pilatos então vai fazer o quê? Pilatos vai lá realmente e vai tentar, que as entidades infelizes estão o tempo todo em nossas vidas, tentando nos atrapalhar a nossa caminhada. Só que Lívia, ela é uma mulher de uma moral ilibada muito grande, ela não permitiu. Mas a fofoca, a calúnia, nós temos que sempre nos afastar dela, aconteceu. Então, ali no momento, o casamento dos dois acaba, aonde ela vai viver por 25 anos dentro do lar, não tem direito de participar da educação de sua filha Flávia, e depois ela se torna uma cristã, junto com Ana, e elas vão para as catacumbas, e nas catacumbas que ali, os discípulos, oravam, e eles vão ali para aprender o Evangelho de Jesus, mas naquele momento, todo aquele grupo ali é levado para a arena. Eles são presos, levados para João, que eu não me lembro o nome dele, que estava ali naquele momento orientando, fala, nós não vamos aceitar, vamos para o sacrifício. E eles vão para o sacrifício, e naquele momento Lívia morre na arena. Ela tira sua roupa, entrega para Ana, veste as roupas de Ana, e naquele momento os policiais falam, olha aqui, eu acho que nós temos uma pessoa muito importante. Ana não quer vestir aquela roupa, mas acaba vestindo, e ela morre na arena. E naquele dia ele descobre que a sua esposa nunca havia traído ele. E ele depois vai encontrar na mão de um
policial, um cordão, quando tem aquelas fotos, né, que tinha ela e ele compra e ele descobre, naquele dia, ele está ali na galera, né, está ali no circo, ele iria ser homenageado e ele iria então oferecer a homenagem para a esposa, mas não deu tempo, ela morreu e ela foi para outros planos. Em 79 acontece a morte dele e acontecendo a morte dele, ela recebe ele em outros planos e naquele momento ele está cego, porque depois da história nós vamos voltar, ou a Sandra vai falar dessa parte aí. E naquele momento, quando ele chega no plano espiritual, ele chega cego e ele encontra com o Flaminho, encontra com toda a família dele, que eram os amigos. E naquele momento, quando ele encontra com essa família, ele pergunta: e a Lívia? Aí, Simão, que é um grande amigo que a Lívia fez também aqui na Terra, vira e fala assim: ela está em outros planos, você não poderá vê-la. Mas ela está ali do lado dele, mas ele não consegue, porque é um espírito muito elevado. E naquele momento, então, hoje, o Emmanuel contou para o Chico, hoje não, né, gente? Contou para o Chico da época, que todos os domingos, ele ia para outros planos encontrar com Lívia. Lívia nunca mais reencarnou. O espírito já muito elevado, e ele vai, então, encontrar com Lívia em outros planos, aos domingos, é permitido a ele. Muita paz a todos e que nós tomemos como exemplo esta lição do Emmanuel para que nós modifiquemos as nossas vidas. Errar, gente, a gente diz que é humano, mas quando a partir do momento em que nós erramos, mas nós procuramos trabalhar os nossos erros, vivamos o perdão, sejamos felizes, cresçamos, evoluímos, porque a finalidade e o objetivo da reencarnação é nós nos reharmonizarmos com as leis divinas. E vamos ter grandes oportunidades de encontrar com os nossos desafetos e fazermos um trabalho divino e maravilhoso. Que Deus nos abençoe.